Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição da Escola Sabatina junto comigo. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos e curva a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, olhe dentro de nós se há algum caminho mau, se há alguma coisa que precisa ser mudada, melhorada, transformada. Nos ajude, Deus, a ter compreensão daquilo que estamos estudando. Nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, a refletir a imagem de Jesus em tudo aquilo que a gente for fazer. Nos ajude a compreender a profundidade do Evangelho de Marcos. Nos ajude a compartilhar com outras pessoas, a ser pessoas melhores a cada dia. Que a gente possa fazer tudo com excelência, as pequenas e as grandes coisas, que nós possamos dar o nosso melhor, que nós saibamos, ó Pai, a hora de calar e a hora de falar. Que nós possamos, ó Deus, não fazer julgamento às pessoas, porque não cabe a nós, mas que possamos, ó Deus, pregar o nosso evangelho, cumprir a nossa missão que o Senhor deixou para nós. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está aí preparado? Com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Hoje, terça-feira, né? Dia 30 de julho de 2024. Estamos aí quase fechando o mês de julho. E estamos estudando a lição desse trimestre, o Evangelho de Marcos. Uma lição muito gostosa de estudar, né? Com textos maravilhosos, ensinamentos profundos. É o que a gente está estudando nesse trimestre. E o título de hoje é esse aqui, ó. Na Montanha Russa com Jesus. Gente, que maravilha, né? Na Montanha Russa. Você sabe o que é montanha russa, né? Você tem medo desse brinquedo? Né? E eu vou confessar para você, eu nunca fui numa montanha russa. Eu não sei se eu teria coragem. Mas com Jesus, com certeza eu teria, né? Então, ó, na montanha russa com Jesus. E começa com uma pergunta: que características se destacam especialmente em Jairo? Mas como que você vai responder essa pergunta? Você precisa de ir lá no Evangelho, né, de Marcos, capítulo 5, e ler o versículo 21 a 24. E eu vou ler para você. Marcos você conhece, né? Já ouviu falar? Com certeza, né? E aqui fala assim, ó, esses versículos, o título é O Pedido de Jairo. E esse texto se repete em Mateus e também em Lucas. E começa assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se em seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Olha só, gente, então Marcos ele era um dos principais da sinagoga, uma pessoa que tinha um status, né, importante, uma pessoa ali daquela que tinha influência, com certeza. E aqui diz que o que ele fez? Vendo Jesus, ele se prostrou a seus pés. Olha que lindo isso, né? A humildade de Jairo quando encontrou com Jesus. E aí você vai responder essa pergunta aqui, tá? Que características se destacam especialmente em Jairo? Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizade com Jesus. Então, é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo, mas ele tinha fé de que Jesus podia ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, Jesus foi com Jairo até a casa dele. E aqui também tem mais uma pergunta. O que interrompeu a viagem em direção à casa de Jairo? Pede para você ler Marcos capítulo 5, versículo de 25 a 34. Você vai ler aí na sua Bíblia, tá bom? E depois você vai responder essa pergunta. A história é interrompida de maneira repentina.
dando lugar a outra cena que desperta compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Essa história de Jairo e da mulher é a segunda história em formato de sanduíche relatada em Marcos. Veja Marcos capítulo 3, versículo de 20 a 35, que estudamos na lição 3. Nessa história, os personagens colocados em contrastes, Jairo e a mulher, pedem ajuda a Jesus. A mulher chegou por trás de Jesus e tocou em suas vestes. Ela imediatamente ficou bem. Mas Jesus parou e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Mateus capítulo 5, verso 30. A mulher enferma de repente foi curada. No entanto, ela temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo. Mas Jesus desejava curar não só o corpo, mas também sua alma. Então, o texto volta a Jairo. Ele também deve ter experimentado vários sentimentos. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. Ele expulsou os que estavam ali e foi para a sala em que estava a menina. Tomando a mão dela, disse: Talita cumi. Marcos traduziu essas palavras como: Menina, levante-se. Mas, literalmente, a palavra talita significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, ele não pode permanecer oculto. Gente, que histórias maravilhosas, né? Você lembra que essas duas histórias aí de Jairo, tanto quanto a mulher tinha enfermidade de 12 anos, né? São histórias que apresentadas aqui no livro de Marcos em formato de sanduíche, né? Nós falamos na lição 3 que são uma história que começa, de repente entra outra e só depois determina aquela primeira que começou, né? Isso a gente estudou na lição de número 3. Se você não estudou, se você perdeu, volta lá na lição 3 para você dar uma olhada, tá bom? Olha, muito obrigada por você estudar a lição junto comigo. Que Deus te abençoe. Eu espero estar te ajudando de alguma maneira, estar te motivando a fazer o estudo da lição todos os dias, porque quem sai ganhando somos nós, não é verdade? Um abraço carinhoso para você. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.